Mostra sua UFMG. Oi, gente, está começando mais um videocast da Mostra Sua UFMG, um bate-papo para a gente saber um pouquinho mais sobre os 91 cursos de graduação aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Beatriz Abraão e para tornar essa conversa mais acessível, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos compridos, ruivos e ondulados. Estou usando uma camisa cinza e uma calça jeans. Estão aqui com a gente a professora Yaska Campos, do curso de Direito. Bem-vinda, professora. Por favor, faça sua audiodescrição para a gente. Obrigado, Bia. Bom dia. Eu sou a professora Yaska Campos, sou a coordenadora do curso de Direito da UFMG, sou uma mulher com mais de 40, cabelos pretos, curtos, estou usando uma roupa bege. É isso. E o professor Roberto Novaes, do curso de Ciências do Estado. Bem-vindo, professor. Por favor, sua audiodescrição. Meu nome é Roberto Novaes, eu sou coordenador do colegiado do curso de Ciências do Estado, da UFMG. Eu sou homem, tenho 44 anos, tenho cabelo curto, sou branco e tenho uma barba curta. Então, para a gente começar a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre as características principais dos dois cursos. Professora, o curso de Direito é um dos mais, na UFMG, é um dos mais bem avaliados, né, no Brasil. E o que você poderia falar sobre o perfil dos estudantes que escolhem o curso de Direito e que tipo de habilidades que eles vão precisar desenvolver aí ao longo da graduação? Nós estamos muito satisfeitos com o nosso curso. O curso de Direito da UFMG é um dos 2 ou 3 melhores cursos do país. E o perfil do estudante é um perfil de uma pessoa crítica, uma pessoa curiosa, uma pessoa que tem que saber argumentar, tem que saber falar e tem que gostar muito de ler. Os nossos egressos, e aí também já entrando no perfil daquele aluno que a gente forma, é um aluno que está preparado para enfrentar o mercado de trabalho nas mais variadas áreas, é um aluno que está preparado para fazer vários concursos. A área de Direito é a área que mais concursos públicos tem, então o aluno, ao concluir o curso, ele tem toda uma gama de oportunidades, desde da área pública, né, e também na área privada, de montar o seu próprio escritório. Há uma lenda, né, que aluno de Direito é para ser advogado, e a gente tenta desmistificar isso. O aluno de Direito não é uma pessoa que vai ser um advogado, ele tem 1 milhão de oportunidades, dentre elas, uma delas é ser advogado, mas as oportunidades para o egresso do curso de Direito são inúmeras, mas o aluno, ao ingressar no curso de Direito, ele tem que ter isso em mente, ele tem que ter curiosidade, ele tem que ser um aluno que gosta de ler, e ele tem que ser um aluno que está sempre se atualizando, porque as leis mudam, as regras mudam, as normas mudam, então ele tem que ser muito curioso e estar sempre atualizado. Professora, então, aproveitando isso que a senhora falou, quais são essas possibilidades de atuação, né? Além de ser advogado, quais outras possibilidades? Olha, eu corro o risco até de deixar de citar várias, mas a gente pode lembrar, desde o concurso para a magistratura, então é aquele aluno que já entra no curso, e a gente vê muito na Mostra das Profissões, na Mostra Sua UFMG, aqueles alunos que chegam lá e que o sonho é ser juiz. Então, é o aluno que está se preparando, que quer ser juiz, que quer ser do Ministério Público, vai ser um procurador, seja um procurador municipal, estadual ou federal, vai trabalhar na Defensoria Pública, pode ser delegado de polícia, para a carreira da Polícia Federal, são inúmeras as oportunidades. A maioria dos concursos públicos, por exemplo, o concurso do auditor da Receita Federal exige curso superior, e uma das áreas que cai nesse concurso é a área de Direito. Então, as oportunidades são inúmeras. O aluno tem que saber aproveitar o curso para que ele possa ser bem sucedido depois nessa gama enorme de concursos que ele tem a oportunidade de fazer. Professor Roberto, o curso de Ciências do Estado é relativamente novo, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa formação na UFMG, né? E também sobre as possibilidades de atuação desse profissional? O curso de Ciências do Estado, ele está na sua 15ª turma. E ele é um curso que se situa, ele é irmão, ele é parente de outros cursos que são do chamado campo de públicas. Então, ele é parente aqui do curso de Gestão Pública, que é oferecido pela FAFIS, né, pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Ele é parente do curso de Administração Pública, da Fundação João Pinheiro, e de outros cursos assemelhados. Então, ele visa formar um profissional que vai ter, primordialmente, uma atuação na esfera estatal. Agora, dizendo isso, eu estou dizendo muita coisa, porque a esfera estatal ela é imensa e ela permeia todos os aspectos da nossa vida.
Então, desde os serviços públicos, que todo mundo conhece, então, educação, saúde, segurança pública, as obras públicas, a atuação diplomática do país, a atuação tributária do país, ou seja, cobrar impostos, pagar contas, enfim, e os outros diversos órgãos da atuação estatal, né, os órgãos legislativos, o próprio Poder Judiciário. Agora, não podemos pensar que esse aluno ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar apenas nos diversos níveis diferentes do Estado. Ele é um aluno também que tem forte formação acadêmica, então ele está apto a pensar os problemas do Estado, a pensar o país que a gente quer, a pensar a sociedade em que a gente está inserido, mas também apto a trabalhar na iniciativa privada, uma vez que o Estado ele é onipresente na nossa sociedade e nas sociedades contemporâneas. Imaginamos que imagine vocês, né, quem está nos ouvindo, que as diversas empresas, as diversas organizações do setor privado, as diversas organizações da sociedade têm contato com o poder estatal e se relacionam com o Estado, né? A gente pode citar, como exemplo aqui do nosso estado de Minas Gerais, que é conhecido de todos, os problemas gravíssimos que a gente teve em relação ao rompimento de barragens de minério. Então imagine como que uma atividade que é privada, que é a mineração, ela tem impactos na sociedade, ela tem impactos na economia daqueles municípios. Então, quer dizer, eu também poderia trabalhar numa empresa dessas, um aluno de ciências do Estado, poderia trabalhar numa empresa dessas no que tange o seu relacionamento com o Estado. E só para concluir, eu também pego carona no que a professora Iasca disse, uma vez que diversos concursos públicos também estão abertos a esses alunos de ciências do Estado, que vão trabalhar nos diversos níveis da administração pública, seja estadual, federal, municipal. Então, nós temos alunos que, desde o início do curso, eles estão atuando já por meio de estágios em diversos órgãos públicos e em diversas empresas ou organizações do terceiro setor, no que tange esse relacionamento delas com o setor público. Professor, e quando esse estudante entra no curso, ele faz um ciclo fundamental, né? E depois ele pode escolher entre 2 percursos. Isso. Um que é o Estado Democrático e Contemporaneidade, e o outro que é Democracia e Governança Social. Você pode falar um pouquinho sobre a diferença entre esses 2 percursos? O curso ele é um curso de 8 semestres, e a primeira parte desse curso, a primeira metade, é um núcleo comum, é um tronco comum, em que o aluno ele vai cursar disciplinas de ciências humanas, sociologia, história, política, economia, e vai problematizar e contextualizar as questões propriamente ditas do poder político, da organização estatal, da geopolítica, da história do Estado. Então, ele é um curso que tem uma primeira parte de formação humanística, contextualizada, por óbvio, dentro da esfera das ciências do Estado. A partir da metade do curso, ele vai optar por esses 2 percursos formativos. Um, que é o percurso que a gente chama simplesmente de Estado, né, o Estado democrático, como você mencionou, em que nós vamos pensar as grandes questões relativas ao que é o Estado, a geopolítica, as relações internacionais. Então, digamos que é uma visão panorâmica do problema estatal, da questão estatal e do pensamento sobre o Estado. E o percurso de governança, ele é um percurso que vai formar as pessoas para atuarem na gestão estatal e na gestão das organizações sociais. Então, se eu estava tendo uma visão panorâmica, nesse outro eu tenho uma visão interna das questões estatais e eu vou trabalhar com questões de administração, de gestão, de planejamento, de estratégia. Então, são esses 2 percursos que são oferecidos ao aluno. Então, professores, agora a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente aqui. A produção vai colocar algumas imagens na tela e a gente vai falar um pouquinho sobre as vivências na UFMG, tá? Então, a primeira imagem é essa, né, que é a fachada aí do Direito, da Faculdade de Direito. E eu queria saber de vocês quais foram as experiências aí e as vivências na Faculdade de Direito, como é esse espaço para aqueles estudantes que não conhecem, né? Você pode começar, professora Iasca? Pois não. A imagem mostra, então, o prédio, aliás, os 3 prédios da Faculdade de Direito, que é o prédio da graduação, o prédio da pós-graduação, e na frente é a biblioteca da faculdade. Uma curiosidade sobre a Faculdade de Direito: a faculdade completou 130 anos, e ela é mais antiga do que a própria Universidade Federal. Então, ela antecede a criação da UFMG.
Hoje nós estamos localizados no campus centro, no centro da cidade, juntamente também com a medicina e com a arquitetura, a área da saúde, né, que se localiza ali pertinho, e a arquitetura, que também é bem próxima ao prédio da Direito. Então, são alguns cursos que ainda estão sediados lá no centro da cidade. Para os alunos, apesar da distância aqui do campus, essa localização no centro, tanto para alunos do Ciência do Estado quanto para o Direito, facilita, porque esses alunos, os estágios, todas essas oportunidades estão localizadas ali no centro, então tem esse facilitador, a gente está bem no centro da cidade, para quem é de fora, a um quarteirão do Parque Municipal, da Avenida Afonso Pena, então é uma localização bem central. Eu me perdi com o que você perguntou, além dessa questão da localização? Não, era sobre esse espaço mesmo, mas a gente tem uma segunda imagem, que acho que vai ajudar a gente, que é da biblioteca e tem essa fachada, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Quando a faculdade foi reformada, a ideia era lembrar um pouco da história. Então, essa fachada, que faz parte do prédio da biblioteca, é a reprodução da fachada do antigo prédio da Faculdade de Direito. Então, quem vem pela avenida, quem vem subindo a rua para ir em direção à faculdade, tem essa visão dessa fachada do antigo prédio da Faculdade de Direito. E você, professor Roberto, você quer acrescentar alguma coisa também sobre esse espaço? Olha, eu acho que o que a gente pode falar, né, da convivência ali dentro, são prédios muito grandes, é uma convivência vertical, né, porque nós estamos no centro, é uma região muito adensada, são prédios muito grandes, e o aluno ele consegue passar literalmente o dia inteiro dentro desses prédios, se ele quiser. Então, nós temos desde as salas de aula tradicionais, que os alunos do segundo grau que vão vir conhecer a mostra conhecem, com carteira, lousa, projetor, onde são as atividades didáticas tradicionais, mas nós temos vários espaços de convivência. Então, eu não sei se na imagem aqui está dando para ver, mas esse terceiro andar é um pilotis que junta os 3 prédios e que é um grande pátio onde são realizadas várias atividades diferentes, onde ficam centros acadêmicos, tanto o CARCE, que é o Centro Acadêmico de Ciência do Estado, quanto o CAAP, que é o Centro Acadêmico Afonso Pena, onde fica a nossa cantina, onde fica a Associação Atlética, onde fica o Conselho de Representantes de Turma. Então é um local de encontro, de convivência dos alunos. Ele tem uma ponta assim, bem angulosa, os alunos até apelidaram de a proa do Titanic, né, porque dá aquela impressão daquela cena famosa do filme. Então, assim, os vários espaços da faculdade, como as salas de aula, como eu já mencionei, as salas dos projetos de extensão, os gabinetes dos professores, os vários auditórios que a faculdade tem. A faculdade tem desde o auditório principal, que tem mais de 500 lugares, até auditórios menores, de 100, 50, para todos os gostos. Então, assim, e é um espaço vivo, no sentido de que ele é ocupado o dia inteiro. O curso de Direito, ele tem, existe um curso matutino, existe o curso de Ciência do Estado, que ele funciona primordialmente no período da tarde, e existe o curso de Direito noturno. Então, de 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, até 10h30, 11 horas da noite, nós temos alunos indo e saindo, nós temos professores, nós temos visitantes, nós temos atendimento à população de Belo Horizonte. Então, tem desde atividade séria, defesa de tese, concurso, até festa, calorada, jogos, disputas esportivas. Então, assim, tem uma gama de atividades que faz com que esse prédio ele seja vivo durante todo o dia. Professores, e muitas personalidades se formaram na faculdade de Direito, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso também? A Faculdade de Direito, até pela idade, né, como eu disse, 130 anos, ela formou grandes personalidades, e para não ser injusta, vamos citar só Afonso Pena, que dá nome à nossa faculdade, né, que foi presidente da República. Então, a gente tem lá desde ex-presidente da República, governador de estado, senadores, membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Então, realmente, é uma faculdade que carrega esse peso, né, ou essa honra, talvez, também, de ter formado pessoas que contribuíram enormemente para a criação do Estado brasileiro, seja no Poder Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. Então, a gente vai passar para uma próxima imagem. Aqui a gente vê um espaço aberto, né, da Faculdade de Direito. Professor, você pode falar sobre esse espaço? Esse espaço foi o que está dando para ver melhor, é exatamente a proa do Titanic que eu estava comentando. Então, esse é o pilotis. A gente pode ver aí pintados no chão, são os brasões, os emblemas das várias equipes esportivas que a faculdade teve ou continua tendo. Então, assim, é o principal espaço onde os alunos hoje ficam.
Então, aqui a gente tem alguma imagem, né, de um espaço aberto da faculdade. O professor estava explicando para a gente que espaço é esse, que atividades que ocorrem aí. E eu gostaria de mencionar, continuando, e essa imagem está dando para ver, né, exatamente o que eu vou mencionar. Nós estamos vendo aqui, ó, um busto, que é um busto do José Carlos Novaes da Mata Machado. Ele foi um aluno da Faculdade de Direito e que ele ficou conhecido por um motivo nobre e também triste. E esse andar, ao lado desse nome agradável, jovial, de a gente falar que é a proa do Titanic, mas ele é chamado pelos alunos há muitos anos de Território Livre José Carlos da Mata Machado. O José Carlos ele foi aluno da Faculdade de Direito na época do período militar, e ele foi perseguido e morto pela ditadura militar. Então ele foi membro do Centro Acadêmico Afonso Pena, o CAAP, né, recebe esse nome por causa da fundação da Afonso Pena, da fundação da faculdade do Afonso Pena, ele existe desde 1908, e o Zé Carlos, ele foi atuante no movimento estudantil, ele era filho de um professor da faculdade, o professor Edgar de Godoy da Mata Machado, então é uma história muito nobre e muito triste, mas que marca, isso é muito presente na convivência dos alunos, na convivência dos professores, em tudo que a gente trabalha dentro da faculdade, marca o compromisso que a Faculdade de Direito sempre teve, tanto pelos cursos de Direito como pelo curso de Ciência do Estado, com a democracia no Brasil. Então, você mesmo mencionou o nome dos percursos formativos do curso de Ciência do Estado, os dois percursos têm democracia no nome. E ainda que as disciplinas do curso de Direito não se chamem democracia, mas desde o começo da faculdade, em todas as disciplinas em que a gente estuda, principalmente o direito público, mas também o direito privado, está marcado esse forte compromisso da escola com o estudo científico, com a academia, mas com a manutenção do Estado democrático de direito. Então, não poderia deixar de mencionar, ao lado dessa parte de convivência, de juventude, mas esse aspecto também histórico e que torna esse espaço, por mais simples que ele seja, na medida em que a gente está vendo aqui, é apenas um pilotismo no centro, mas é um pilotismo no centro que tem muita história. Eu só queria complementar que nós estamos comemorando, não, mas lembrando os 50 anos da morte de Zé Carlos, e a Faculdade de Direito, inclusive, já está organizando eventos para relembrar essa data, para não deixar nunca que essa data seja esquecida. São 50 anos da morte dele. Exato, professora. E uma coisa legal sobre vocês é que os dois fizeram a graduação aqui na UFMG, e eu queria saber um pouco da experiência dessa graduação. Se você quiser começar, professor Roberto. O curso de Ciências do Estado, ele foi um curso que foi gestado e criado dentro da Faculdade de Direito. Então, a grande maioria, a maior parte dos seus professores, são professores que formaram-se em Direito, e uma boa parte na faculdade. Então, hoje a faculdade ela possui 4 departamentos, que são departamentos de Direito Penal, Direito Público, Direito Privado e o Departamento de Direito do Trabalho, Introdução ao Estudo do Direito, ao qual eu sou ligado. Então, nós entramos na faculdade, eu entrei na faculdade em 1997, eu me graduei em 2001, lá eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, terminei meu doutorado em 2009. Toda a minha formação acadêmica principal, né, é claro que ao longo da vida a gente faz outras coisas em outras instituições, mas minha formação acadêmica, o núcleo da minha formação acadêmica foi todo feito lá. E o que eu gostaria, assim, né, para a gente não ficar entrando em discussões sobre o que é universidade, mas falar para os alunos da mostra, é dizer que, eu sempre falo isso para os alunos do primeiro período, onde eu inclusive dou aula, o curso superior, diferentemente do que a gente está habituado no segundo grau, ele é um curso que ele é muito mais livre. Então, um curso de colégio, ele é todo pré-determinado, as atividades são mais ou menos fixas, o roteiro que você tem que seguir é mais ou menos o mesmo. Né? Você tem que se preocupar em tirar uma nota boa, e a prova de física é mais difícil, eu gosto de matemática, eu não gosto e tudo mais. Já um curso universitário, ele é um curso muito livre, em que, embora existam currículos, existam atividades obrigatórias, você faz o seu percurso dentro da escola. Né? Então, eu
Fiz vários estágios em áreas diferentes dentro do direito. Eu fiz estágio, inclusive, aqui na própria universidade, na Procuradoria da Universidade, mas eu fiz estágio no Ministério Público, eu fiz estágio no escritório de advocacia, eu participei do movimento estudantil. Então, o centro acadêmico, eu fui presidente dele em 1999, eu tive projetos de pesquisa, eu tive projetos acadêmicos. Então, quer dizer, além das atividades obrigatórias, curriculares, que a gente tinha que fazer, né, direito civil 1, 2, 3, 4, 5, direito penal 1, 2, 3, 4, quer dizer, seguir aquele currículo, mas você tem uma série de oportunidades que te são ofertadas, de trabalho, de estudo, de pesquisa, de participação política, que elas vão ser aproveitadas por você ou não. E, além de todo esse aspecto profissional, acadêmico, formativo, a gente tem também a formação de quem vão ser os nossos amigos. Claro, a gente tem os amigos do colégio, a gente tem os amigos da igreja, a gente tem os amigos do bairro, mas boa parte dos nossos colegas e amigos que vão caminhar com a gente ao longo da nossa vida profissional, eles vão ser formados nesse momento, né? Então, hoje eu já tenho 23 anos de formado, 22, 23 anos, e até hoje eu tenho uma grande convivência com alunos que foram ou colegas de sala, ou que foram do movimento estudantil, tanto dentro da Faculdade de Direito como de outras unidades. E hoje, como professor, como nós somos várias gerações de professores, eu também convivo, hoje eu sou colega de pessoas que foram meus professores. Então, eu sempre gosto de lembrar, quem for estudar aqui na UFMG vai escutar isso 100 vezes, eu não tenho pretensão nenhuma de ser original, mas o motto, né, o slogan da UFMG é Incipit Vita Nova, né? Quer dizer, incita uma nova vida, crie uma nova vida. E é nesse sentido, realmente, que eu acho que a universidade deve ser enxergada, né? Você não entra aqui para fazer um curso, como eu entro num curso específico ali, que eu vou me formar em inglês, mal comparando, né? Eu vou aprender a falar um idioma, vou aprender a tocar um instrumento. Não, é uma formação de vida, na medida em que você faz o seu percurso profissional, você faz o seu percurso acadêmico, mas também faz seus amigos, seus relacionamentos e projeta a vida que você terá, né? E isso depende muito da atividade ou da proatividade, do envolvimento, do interesse, do perfil do aluno que adentrar aqui na universidade. Perfeito, professor. Em relação a mim, eu posso dizer que eu sou egressa do ensino público. Eu sempre fui aluna de ensino público, desde o jardim de infância, eu estudei no Instituto de Educação. Do Instituto de Educação eu fui para o Colégio Estadual, e do Colégio Estadual eu ingressei na UFMG e me formei na UFMG em 1986, há um bom tempo. Enquanto aluna, eu durante um período, fui pesquisadora, fiz pesquisa por uma professora, através da Fundação Universitária Mendes Pimentel, que a gente conhece como FUNP. Eu trabalhei um período como pesquisadora, e depois fui fazer estágio na DAJ, que é a Divisão de Assistência Judiciária, e durante um bom tempo eu fui estagiária da DAJ, depois eu fui diretora adjunta da DAJ, e depois, já tendo ingressado na carreira docente, me tornei diretora-geral da DAJ. Então, na verdade, o meu maior tempo de vivência em projetos de extensão na universidade foi da Divisão de Assistência Judiciária, que é o órgão em que o aluno aprende na prática, né? Aprende praticando. A gente, lá na DAJ, a gente presta assistência jurídica à população carente da cidade, e os alunos lá são orientados por professores da casa, e então eles têm essa vivência prática dentro da própria universidade. Então, foi dentro da DAJ que eu fiz essa maior parte do meu estágio, da minha vivência prática na universidade, foi dentro da DAJ. Inclusive a gente tinha 2 imagens, se a produção quiser colocar aqui pra gente, que era da DAJ, né, para você falar um pouquinho sobre esse espaço, sobre essas atividades e sobre o trabalho dessa divisão que é tão importante, né? Mas então, como você já... a entrada da DAJ, a Divisão de Assistência Judiciária DAJ, ela foi criada em 1958. Eu conheço um pouquinho da história porque eu fui diretora. É a segunda assistência judiciária mais antiga do Brasil. Então, exatamente como eu disse, a gente compara muito a assistência judiciária da Faculdade de Direito com
o Hospital das Clínicas dentro da medicina, né? Então, é exatamente aquele local onde a população procura. O professor Roberto falou um pouquinho nisso na fala dele, de que atende a população, né? Então, a gente atende ao público externo lá. Então, tanto na orientação, orientar a pessoa quanto aos seus direitos. E também, em alguns casos, quando há necessidade da propositura da ação, a DAJ também faz isso. Então, é um espaço onde a população tem onde procurar conhecimento, onde procurar saber dos seus direitos. O que eu percebia quando eu trabalhava lá era que muitas vezes a pessoa chegava para procurar sem saber sequer o que ela queria. Ela sabia que ela tinha direito a alguma coisa, mas ela não sabia que coisa era essa. Então, a pessoa chegava na DAJ procurando exatamente isso. E aí, aproveitando, a DAJ não é um único projeto de extensão da faculdade, talvez o mais antigo, e, na verdade, não, é o mais antigo projeto de extensão da faculdade, mas hoje nós temos inúmeros projetos de extensão. Vou pedir até a ajuda do professor Roberto para a gente recordar junto, lembrar junto. Eu vou só pedir para vocês guardarem isso para um pouquinho mais para frente, que eu vou fazer algumas perguntinhas sobre então isso, tá? Ok. Mas, professora... Agora, Beatriz, eu queria só completar uma coisa, que é o seguinte, claro. A gente não pode pensar também que esse percurso acadêmico, né, pensando nos nossos percursos, ele se dá apenas na Faculdade de Direito. Sim. A gente tem sempre que lembrar que nós fazemos parte de uma universidade e que várias das coisas que eu fiz, não vou ficar mencionando aqui agora, mas elas foram realizadas por estar neste ambiente. Ou seja, foram projetos, foram aulas, foram professores, foram cursos, foram participações e vivências que eu tive na Faculdade de Filosofia, na Escola de Engenharia, aqui no campus. Então, só para concluir aquele outro argumento, de falar com o aluno que ele também tem que ver que ele está inserido num ambiente universitário muito maior, que aí abre um conjunto enorme de possibilidades, um conjunto enorme de atividades que ele pode fazer, desde cursar disciplinas em outras escolas, das mais variadas possíveis, né? Eu tive um aluno agora de Ciências do Estado que se matriculou numa disciplina de astronomia, só para dar um exemplo, mas também outros percursos na vida que ele pode resolver cursar. Então, nós temos diversos alunos de Ciências do Estado que, por exemplo, eles vão fazer a pós-graduação deles no Departamento de Ciência Política, no Departamento de Filosofia, na área de Educação. Então, eu acho que a gente entra por uma unidade, né? A gente entra por um curso, por uma unidade, mas depois que a gente entrou por aquele curso, ao qual a gente está vinculado, a universidade toda está aberta para nós. Eu complementando o que o professor Roberto disse, a UFMG hoje incentiva muito o que a gente chama de formação complementar. É exatamente isso que o professor Roberto disse. É permitir ao aluno que ele faça essa formação em outros cursos da universidade. Inclusive, todo aluno tem que fazer pelo menos uma disciplina num outro curso da universidade, que é aquela disciplina eletiva. Mas há um forte incentivo a isso, ao aluno permear a sua graduação, não só naquele curso que ele entrou, como em outros cursos. Citando também exemplos, como o professor Roberto falou, nós temos vários alunos do direito que fazem formação complementar em filosofia, em economia, em letras, em psicologia. Então, aí a universidade tem, nos últimos anos, realmente incentivado uma formação mais completa e aberta para os nossos alunos. Professores, e aí entrando nessa questão de oportunidades, projetos de extensão, que a senhora tinha mencionado antes, não é só no DAJ, claro, que o estudante de Direito e de Ciências do Estado pode estagiar, né? Mas tem várias outras instituições, né? Instituições públicas e até empresas privadas. Você pode falar um pouquinho sobre esses outros lugares que esses estudantes podem fazer estágio? Sim. Falando especificamente do estágio, no curso de Direito, o estágio, ele, a partir do 6º período, ele é obrigatório. Então, o aluno, para se formar, ele obrigatoriamente vai ter que fazer o estágio. Nós somos muito procurados com ofertas de estágio. Então, o curso de Direito da UFMG, pela sua excelência, ele recebe uma procura bastante grande de vários órgãos para os nossos estagiários. Então, a partir do 6º período, o aluno precisa fazer esse estágio, mas isso não determina que ele não possa fazer o estágio antes. Então, a gente tem alunos que, desde o seu ingresso na universidade, já estão fazendo estágio. Então, o aluno hoje, naqueles órgãos que eu falei lá no início, que o aluno tem a oportunidade de trabalhar depois de formado, esses mesmos órgãos nos procuram para oferecer vaga de estágio. Então, nós temos alunos hoje fazendo estágio nos mais variados órgãos públicos do Estado, e, por curiosidade, nós já tivemos alunos do Direito
Direito fazendo estágio em órgãos internacionais. Então, nós tivemos alunos do curso de Direito fazendo estágio na OEA, na ONU. Então, é muito gratificante para a gente perceber aquilo que eu falei também lá no início, a curiosidade dos nossos alunos, com que faz que eles busquem oportunidades até mesmo fora do Brasil. Então, as oportunidades de estágio são inúmeras, nós temos vários convênios, mas o convênio hoje a universidade já não exige também que exista o convênio, então, no site do colegiado, a gente tem lá as publicações das várias oportunidades de estágio que o aluno tem para enriquecer o seu curso e a sua permanência na universidade. Perfeito. Professor, e também tem as oportunidades dentro das empresas júniores, né, como a Transformare, que é de Ciências do Estado. Você pode falar sobre essa empresa júnior também? O que é uma empresa júnior para os estudantes que não conhecem? Uma empresa júnior, o curso de Ciências do Estado, ele tem a Transformare, que é um projeto de extensão e se caracteriza como empresa júnior. O que é uma empresa júnior? Vários cursos da universidade possuem as suas respectivas empresas juniores. O curso de Direito também tem a empresa júnior dele, que é a Solucionare. Então, é uma possibilidade de formação do aluno numa atividade, eu não diria nem com uma preocupação empresarial tão grande. Esse nome empresarial ele vem muito de uma tradição, talvez, dos Estados Unidos. Mas é a ideia de que nós vamos montar uma organização, essa organização tem que se preocupar com aspectos empresariais, ou seja, ela tem que vender, ela tem que se sustentar, ela tem que pagar contador, ela tem que pagar despesas, etc. E ela tem que ter a motivação, a organização interna, a seleção de pessoas, de recursos humanos. Então, ela tem todo esse lado de preocupação de ser uma entidade com caráter empresarial. Mas, por outro lado, também uma entidade na qual os alunos vão aplicar os conhecimentos que eles adquiriram no curso. Então, se eu fosse fazer uma comparação assim, simples, mas didática, seria como se você fosse estagiário de si mesmo. Né? Você faz parte de uma organização em que os próprios alunos decidem quais que são os produtos, quais que são os serviços, quais que são os projetos que eles vão desenvolver e realizar. Então, dentro da Transformare especificamente, são desenvolvidos projetos de consultoria. Vou dar um exemplo aqui. Existem vários editais públicos e privados de benefícios relativos a incentivos culturais. Então, uma grande empresa publica um edital que ela vai destinar R$250 mil para projetos de natureza cultural ou educacional. E aí é claro que tem uma complexidade para se participar da seleção desta empresa. Então vão ser selecionados até 10 projetos com esse valor destinado a eles. Então um dos serviços que a Transformare presta é justamente assessorar as entidades de cultura, educacionais, teatrais, artísticas, que não necessariamente estão preocupadas em atender a documentação, a burocracia ou as exigências legais de um edital dessa natureza. Então, veja você, não é nenhuma atuação direta no setor público. Então, eu vou pegar o seu grupo de teatro, que quer desenvolver uma peça, que quer desenvolver o trabalho, e você quer participar desse edital de seleção. Então, eu posso te ajudar a cumprir as exigências daquele edital e ser bem-sucedido. Um outro trabalho que eu vou citar como exemplo, que a Transformare desenvolve, é um trabalho de acompanhamento do funcionamento do Poder Legislativo Municipal, principalmente, que é o radar da Transformare. Então, ele acompanha a tramitação de projetos de lei, que são de interesses os mais variados dentro da cidade, desde limpeza, vigilância sanitária, construção, transporte público, etc., e publica notícias sobre o andamento do Poder Legislativo Municipal. Agora, essas atividades elas podem se estender à realização de cursos, à realização de projetos, e com a característica de que todo o recurso que é adquirido ou é apurado por essas empresas juniores, ele é devolvido no desenvolvimento dos próprios alunos. Então, os alunos podem e devem, e fazem isso, realizam cursos, qualificações, aprimoramentos, a partir dos recursos que eles mesmos conseguem com essas atividades variadas que eles podem exercer, tanto no curso de Ciências do Estado, né, na empresa júnior de Ciências do Estado, quanto na empresa júnior do curso de Direito.
Perfeito, professor. E Yaska, no curso de Direito tem projetos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, né? Você pode falar para a gente sobre a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas e sobre o Polo de Cidadania? Talvez hoje a clínica de trabalho escravo seja aquela que tem maior visibilidade, até pelo momento que a gente está vivendo. Infelizmente, ela tem grande visibilidade exatamente por essas denúncias todas de trabalho escravo. É um projeto de extensão muito interessante, principalmente porque ele é interdisciplinar, ele agrega 2 departamentos da faculdade, que é o Departamento de Direito Penal e o Departamento de Direito do Trabalho. Então, são 2 professores, a professora Lívia, que é do Departamento de Direito do Trabalho, e o professor Haddad, do Departamento de Direito Penal, que coordenam essa clínica. Coisa de uma semana atrás, eles fizeram um evento maravilhoso na faculdade, um desfile de pessoas, um desfile de moda, mostrando e elevando, tentando mostrar exatamente o trabalho, quem são as pessoas que estão atrás das confecções, quem é que fabrica essa roupa que a gente está vestindo, quem são essas pessoas que estão ali na fábrica, muitas vezes num trabalho insalubre, num trabalho de muitas horas diárias, fabricando aquela vestimenta que a gente traz todo dia, que a gente muitas vezes não pensa, né? De onde essa roupa veio, quem fez essa roupa que a gente está vestindo. Então, a Clínica de Trabalho Escravo é hoje realmente o projeto de extensão que tem uma grande visibilidade, mas, como eu tinha dito, a DAJ é um projeto de extensão mais antigo da Faculdade de Direito, né? Ele foi criado em 1958. Além da DAJ, a gente tem também o Polo de Cidadania, que foi um projeto inovador, criado pela professora Miraci, reconhecido nacionalmente e até internacionalmente. É um projeto que levou a vários locais do estado de Minas Gerais e até de fora de Minas Gerais, levou os alunos não só da Faculdade de Direito, os alunos da universidade, porque também é um projeto interdisciplinar. Então, eles viajaram para vários locais, muito fortemente no Vale do Jequitinhonha, levando conhecimento, levando... acho que o principal a dizer é isso, é levar conhecimento, é levar cidadania, porque o conhecimento traz cidadania. Então, o projeto da professora Miraci é um projeto maravilhoso, mas, além disso, a gente tem hoje, o professor Roberto vai me ajudar, porque a gente tem hoje, na faculdade, inúmeros outros projetos de extensão. Além de projetos de extensão, a gente tem inúmeros grupos de trabalho também, grupos de pesquisa. Então, os nossos alunos, aliado àquela curiosidade que o aluno tem que ter, os nossos alunos, às vezes, criam, até por iniciativa própria, grupos de estudo, procuram professores pedindo para orientar, e muitas vezes desses grupos de estudo surgem projetos. Professor, além do Polos, do Clínica de Trabalho Escravo, DAJ... A gente pode falar o projeto Diverso, que é sobre população, né, sobre direitos da mulher e população LGBT, o Prunarte, do professor Antônio Gomes, sobre condições de trabalho. Né? Eu posso citar, inclusive, o projeto que eu faço, que apesar de eu ser coordenador do curso de Ciência do Estado, é um projeto que une alunos do Direito e do Estado, que é um projeto chamado Gestão Legal, que é um projeto de desenvolvimento de software, que está sendo usado como elaboração de um produto para a gestão da própria divisão de assistência judiciária. Então, assim, são exemplos que olha como é que as coisas são variadas, né? A gente vai falar desde trabalho escravo até desenvolvimento de programas de computador. Dentro apenas de uma unidade, que nós estamos falando de 2 cursos principais. E para quem não é familiarizado com o termo extensão, né, que é o público talvez que a gente esteja falando, o que é isso? Né? A universidade faz um tanto de coisa, tem um tanto de aula, tem um tanto de professor e tem um tanto de aluno, e em vários momentos nós devemos, é uma obrigação constitucional e ética que nós temos de devolver uma parte do recurso que toda a sociedade dispensa em nós, em serviços, produtos, divulgação de conhecimento, formação de cidadania, proteção do meio ambiente, proteção dos direitos fundamentais, cuidado da saúde, etc., da população. Então, isso pode vir desde a forma mais direta, vamos dizer assim, que é a elaboração de um curso, sobre qualquer tema. Então, você é aluno aqui do curso de comunicação, então eu vou fazer um workshop com alunos de escolas públicas ensinando o que é uma câmera, o que é um microfone, como ser um youtuber, como montar um podcast, enfim, né? Até programas muito mais estruturados,
com muito mais recursos, né? E aí a gente sempre volta no exemplo mais simples dos atendimentos, mais simples assim, no sentido de mais fáceis de serem compreendidos, são muito complexos, de atendimento à saúde. Quer dizer, tanto a escola de medicina, quanto a escola de enfermagem, quanto a escola de odontologia, quanto a própria escola de educação física, quer dizer, vão oferecer tratamento dentário, tratamento médico, atividades esportivas. Quer dizer, então, são todas as formas de transmissão do conhecimento, muito difícil definir rapidamente, mas de transmissão do conhecimento, de prestação de serviço, de contato do público interno da universidade, professores, alunos e técnicos, com a comunidade que está ao nosso redor e que a gente está inserido nela e tem obrigação de transformá-la e de nela atuar. Eu acho que é importante a gente frisar que o aluno, quando ingressa nos cursos da UFMG, talvez o menor tempo que ele vai passar vai ser dentro da sala de aula. O menor tempo que ele vai passar é assistindo aula, porque essas oportunidades que ele tem, é isso que vai enriquecer o curso desse aluno. É isso que vai enriquecer aquilo que ele veio buscar dentro da universidade. Então, lá no curso de Direito, ele vai ter aula de manhã de 7h30 às 11h, e depois ele tem todas essas oportunidades. O aluno da noite, ele tem aula de 7 às 10h40, e para ele é um pouco mais difícil, mas ainda assim ele tem essas oportunidades de todos esses projetos, de todos esses grupos de estudo, de tudo isso que a universidade oferece. Então, e lembrando que também esses cursos, ou esses projetos, muitas vezes eles não são ligados a uma única unidade. Então, alunos do direito participam de projetos de extensão fora da própria unidade, assim como alunos de outros cursos participam de projetos de extensão, seja no curso de Direito, seja no curso de Ciência do Estado. Então, o aluno, ao ingressar na UFMG, ele não espere passar os próximos 4 ou 5 anos sentado na frente de uma carteira assistindo aula. Não é isso. Isso é uma das coisas que ele vai fazer dentro da universidade. Isso é talvez a menor parte do que ele vai fazer dentro da universidade. O que ele tem que buscar dentro da universidade é todas essas oportunidades que, principalmente, a UFMG oferece aos seus estudantes. Professor Roberto, e para os estudantes que gostam muito de pesquisa, no Ciências de Estado tem a Revice, né, que é uma revista, né, científica. Você pode falar um pouquinho sobre ela? Os estudantes, eles podem publicar já no início da graduação? Como que é essa participação deles? Isso é interessante mencionar, porque essa liberdade que nós estamos dizendo, essa iniciativa que nós estamos dizendo, ela também parte dos alunos. Então, ela não é advinda só da coordenação, da diretoria, da reitoria, que resolveu elaborar um projeto. Mas também os próprios alunos propõem grupos de estudo, grupos de pesquisa, e a revista, que é a Revista de Ciências do Estado, ela é um exemplo disso, no sentido de que ela é uma revista acadêmica. O que é uma revista acadêmica? É uma publicação que pode ser física. Antigamente era só física, mas hoje online, em que trabalhos científicos de diversos níveis de complexidade são publicados. Então, desde trabalhos como uma resenha de um livro, como um resumo, até artigos científicos que são, às vezes, resultados de pesquisas de muitos anos. Então, a revista foi uma revista que foi proposta pelos alunos, e ela foi criada pelos alunos e hoje ela é mantida pelos próprios alunos. Inclusive, essa semana, nós estamos tendo na faculdade uma semana dedicada à apresentação de trabalhos dessa revista. Está acontecendo exatamente essa semana. Então, é interessante a gente ver como que um projeto que foi proposto pelos alunos, hoje ele é mantido pelos alunos, claro que com apoio da diretoria, com apoio do colegiado, com apoio institucional, né, reconhecido e apoiado pela instituição como um todo, mas ele tem justamente esse papel que você me perguntou. Quer dizer, o aluno precisa já ter uma longuíssima estrada de pesquisa para poder publicar, para poder divulgar o seu pensamento? Não, né? Porque ninguém nasce pronto. Então, se a gente só tiver veículos de publicação e de divulgação de trabalho para quem já está pronto, como que a gente forma as pessoas ao longo desse caminho? Então, a revista ela publica trabalhos desde professores que têm grupos de pesquisa, que têm grupos de trabalho há muito tempo, mas também os primeiros trabalhos dos alunos que estão ali, às vezes até no começo do curso, mas já desenvolveram ou estão desenvolvendo a capacidade crítica, de leitura, às vezes isoladamente, às vezes com algum professor, às vezes fazendo parte de um grupo, e que eles vão divulgar o seu trabalho científico ali. Então, de certo modo, é uma preparação, é uma caminhada que é feita,
e pensa o contrário também, o aluno que organiza uma revista, né, a formação que ele adquire de estar na posição de julgar artigos, de julgar trabalhos, de organizar um número, um fascículo, né, de manter a periodicidade, a qualidade daquele trabalho, é um trabalho muito difícil, né, não é um trabalho trivial. Então, assim, isso é um trabalho constante da universidade também de preparar as pessoas para o futuro, né? Eu acho importante destacar que tudo que a gente faz na universidade não tem importância apenas pelos resultados que entrega. Ou seja, a revista não tem importância porque ela produz uma revista. A DAJ não tem importância porque ela atende pessoas. O Gestão Legal, como eu mencionei, não tem importância porque ele produz um software. Mas todos esses projetos, eles têm importância na medida em que as pessoas são formadas ao longo da sua execução. Então, eles têm resultados? Têm. Eles entregam cursos, eles entregam produtos, eles entregam serviços. Mas, ao fazer isso, todo mundo que participou desses projetos, inclusive os próprios professores, que não estão prontos, né, estão sempre em formação, nós estamos formando alunos e professores que depois vão ou continuar na atuação desses projetos ou vão desenvolver os próprios na universidade, fora dela, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua atuação política, na sua atuação pública. Professora, você gostaria de complementar sobre essa questão da pesquisa? Eu acho que, reforçando só isso que o Roberto disse, que eu já havia dito, a pesquisa dentro da faculdade, nos 2 cursos, é muito forte. A gente tem uma enormidade de professores que orientam nos mais diversos campos de pesquisa. Isso se inicia, muitas vezes, lá no que a gente chama, no nosso currículo, de disciplinas optativas, que são disciplinas que o professor oferece a cada semestre, com temas variados, e, a partir dessas disciplinas, muitas vezes surgem. O aluno achou aquele tema muito interessante, aí ele começa um grupo de estudos para começar a discutir aquele tema que foi uma disciplina pontual que o professor ofereceu num determinado semestre, e a partir daí isso gera um grupo de estudo que pode gerar um projeto de extensão. Então, a faculdade ela fervilha de conhecimento, ela é efervescente. O conhecimento está ali o tempo todo, bastando que a pessoa tenha interesse em ir lá e buscar por ele. Perfeito, professores. Então, nossa conversa está chegando ao fim, tá? Queria agradecer a presença de vocês, foi muito boa a nossa conversa. Para quem quiser saber mais informações sobre a mostra, é só acessar o site www.ufmg.br/mostra. Também nos siga nas redes sociais, @mostrasouFMG no Instagram e o FMGBR no TikTok. Não se esqueça de se inscrever no canal da TV UFMG e curtir esse vídeo. Tchau! Mostra sua UFMG. Mostra sua UFMG.